Queridos irmãos e queridas irmãs, convidaram-me para dar um ensinamento sobre cura e libertação. É isso que vou tentar fazer, mas antes vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai o meu espírito e a minha mente. Fazei com que eu seja o primeiro a converter-me à luz da vossa palavra. Amém. Eu invoco neste momento o Espírito Santo sobre todos vós, para que todo o espírito de cegueira, mentira, surdez, injustiça, obstinação, saia de vós, para que a palavra que aqui for dita possa dar fruto no vosso coração. Amém. Então eu vou começar este ensinamento com uma pergunta simples. Será que o diabo existe? Muitas vezes nós vemos hoje alguns irmãos e irmãs e mesmo membros do clero da Igreja Católica negarem, quer explicitamente, quer implicitamente, a existência do demónio, do diabo. Então, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Na 1 de João 3, 8 a 10, é-nos dito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde a origem. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque um germe divino permanece nele, portanto, uma semente. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto é que se distinguem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, como vemos aqui nesta leitura, eu vou ler outra vez, é dito o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Logo, se eu não reconheço que o diabo existe, então, por que teria vindo nosso Senhor Jesus Cristo à Terra? Como está aqui dito, de uma maneira muito clara, para destruir as obras do diabo. Noutra passagem, em João 8, 48, é dito por Jesus, quando falava com os fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os vossos desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, logo aqui temos várias definições de quem é o diabo, nomeadamente assassino, mentiroso e pai da mentira. Hoje também há uma tendência para, como já disse, não acreditar na existência do diabo, não acreditar na existência do inferno, não acreditar na existência dos anjos. Eu, curiosamente, no exercício do meu ministério, com o padre Eduardo Sousa Lara, aqui há pouco tempo estava a falar com duas jovens, portanto, elas tinham pedido ajuda por causa de um membro da família que tinha distúrbios de origem diabólica e, obviamente, que todos estes casos é sempre muito importante que não só a pessoa que sofre dos distúrbios, mas toda a família, principalmente aqueles que lhes estão mais próximos, tenham uma caminhada na fé, portanto, de ida aos sacramentos, de oração e de leitura da palavra. E eu, enfim, em tom de brincadeira, perguntei-lhes, então, como é que foi anunciada a Nossa Senhora que ela ia ser mãe de Jesus? Foi pelo Twitter? Foi pelo Facebook? Enfim, elas riram-se. Mas, na verdade, se nós não reconhecermos a existência dos anjos, seres que não têm corpo,
são apenas espírito, conforme está descrito na Bíblia, obviamente que não podemos reconhecer a existência do diabo, nem dos demónios, nem do anjo da guarda, nem dos anjos bons. Ora bem, isto acontece porquê? Porque hoje em dia o mundo em que vivemos é pagão, materialista. E muitos de nós, que nos dizemos cristãos católicos, dizemos que somos cristãos católicos, mas vivemos uma vida de pagãos. Porquê? Porque não reconhecemos as verdades da nossa fé, porque muitas vezes não as conhecemos, não as pomos em prática, porque não as conhecemos, não as reconhecemos, e portanto a nossa vida, em vez de ser guiada pelos mandamentos de Deus e por aquilo que a Igreja nos ensinou ao longo destes 2000 anos, vivemos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos apetites e com aquilo que o mundo nos diz, nos ensina. E, portanto, como sabem, o príncipe deste mundo é o diabo. Exatamente. Portanto, ele reina. Quem é mundano, quem vive de acordo com o que o mundo lhe diz e não vive de acordo com aquilo que Jesus lhe diz, pertence ao mundo. Portanto, o seu príncipe, quem o governa, é o diabo e não Jesus. É simples. Ora bem, para nós percebermos, enfim, este assunto da cura e libertação, temos também a entender que além do diabo, portanto, o anjo mais perfeito que Deus criou e que se revoltou contra Deus, porque não quis obedecer nem servir a Deus, atrás dele seguiram-no outros anjos, que foram todos criados bons, mas através da sua revolta ficaram como anjos caídos, os demónios. E, de novo, na Escritura, é-nos dito, por São Paulo aos Efésios, revesti-vos da armadura de Deus, para terdes a capacidade de vos manterdes de pé contra as maquinações do diabo. De novo. Porque não é contra os seres humanos que temos que lutar, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal que estão nos céus. Ora bem, repetindo, porque não é contra os seres humanos que temos de lutar, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal que estão nos céus. Portanto, o que é dito aqui, que a nossa luta principal não é contra os seres humanos, mas sim contra os espíritos. E que espíritos são estes? São os demónios, em primeira instância, e todos os espíritos que estão agarrados, entre aspas, ou que refletem os pecados. Porquê é que eu falo nisto? Porque muitas vezes quando nós rezamos por pessoas e, por exemplo, pedimos na oração de cura e libertação, Senhor, liberta esta pessoa do espírito da tristeza, do suicídio, da morte, e imediatamente o demónio manifesta-se na pessoa. Portanto, conforme nós invocamos o Espírito de Deus, que é o Espírito, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito que resulta do amor, do fogo de amor entre o Pai e o Filho, também em cada pecado, em cada ação de pecado, há um Espírito associado. Ora bem, nós precisamos de perceber muito bem isto na nossa vida cristã católica. E precisamos de perceber que a nossa vida é um combate espiritual permanente, acima de tudo. Muitas vezes nós temos sérias dificuldades na nossa vida de oração e na nossa progressão espiritual porque não percebemos isto. E já me foi dito várias vezes, até em alturas que, enfim, eu organizava retiros com alguns sacerdotes, já me foi dito que, bom, mas estão sempre a falar no diabo. Portanto, e há muitas pessoas que não gostam, nomeadamente pregações onde se fala do diabo, do inferno, dos demónios.
é uma coisa que incomoda, é desconfortável. Quer dizer, é melhor, é mais simpático eu falar do amor de Deus, da salvação, das promessas que Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez e da infinita misericórdia de Deus. Certo? Sem dúvida. Mas a questão é esta. Hoje em dia na Igreja muitas vezes fala-se só de misericórdia, só do amor de Deus. Mas esquecemos que do outro lado da moeda está a justiça. E a justiça e a misericórdia são indissociáveis, não podem ser separadas. Logo, se eu quero fazer a minha caminhada cristã, católica, rumo ao céu, eu tenho que ter presente na minha vida não só a graça e a misericórdia de Deus, mas também a justiça, o pecado e a morte, o julgamento, o céu e o inferno. Infelizmente são coisas que hoje, em muitos sítios da nossa Igreja, são pouco faladas. Mas são a base da nossa fé. A morte, bom, isso é fácil todos nós entendermos a realidade da morte, porque todos nós somos confrontados com ela, nomeadamente com a morte de familiares, de amigos. Portanto, para nós isso é uma certeza. Nós não temos dúvidas que a morte existe. Mas o resto, às vezes, fica assim um bocadinho numa zona cinzenta. Às vezes nós até dizemos que acreditamos, mas será que eu acredito verdadeiramente? Será que cada decisão que eu tomo na minha vida é em função disso? Nomeadamente, é em função de que um dia, quando eu morrer, haverá um julgamento e que desse julgamento haverá uma decisão, como todos os julgamentos, ou a condenação, ou a salvação, ou o inferno, ou o céu. E a própria Escritura fala-nos também disto. Em Lucas 12, 4, 5, Jesus diz-nos: digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temai aquele, portanto, Jesus não diz aquilo, diz aquele, que, depois de matar, tem o poder de lançar na giena. A giena, para quem não sabe, era um lugar que havia, portanto, que é descrito como onde se lançava o lixo, onde havia um fogo que nunca se extinguia. E, portanto, a giena aqui representa o inferno. Sim, eu vos digo, é esse, de novo, portanto, não é isso, é a esse, é que deveis temer. Portanto, o diabo. Jesus diz também, no Evangelho de São Marcos, em Marcos 16, 15 a 20. E esta é uma leitura que nós lemos no Ministério de Cura e Libertação. Portanto, antes de rezar especificamente a oração de cura e libertação, é lida uma leitura do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, onde são enunciadas uma série de práticas de ocultismo que são uma das grandes portas de entrada para o demónio na vida de uma pessoa. Portanto, é o ocultismo, porque atenta contra o primeiro mandamento. Portanto, eu não tenho absoluta confiança em Deus, não subjugo a minha vida à vontade de Deus e, portanto, sou infiel a Deus ao ir procurar ajudas noutros sítios. Depois dessa leitura do Deuteronômio, é lido um salmo e depois é lida esta leitura de Marcos 16, 15 a 20, e que nos diz: naquele tempo, depois de ressuscitar, disse Jesus aos 11: ide por todo o mundo e anunciai a boa nova a toda a criatura. Esta boa nova é o Evangelho. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. De novo, Jesus nos avisa: há uma condenação. E quando há uma condenação, há uma pena a cumprir.
E estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demónios. Portanto, não se fala aqui de expulsar o mal, de expulsar doenças, de expulsar outras coisas. É muito claro. Em meu nome expulsarão demónios. Falarão novas línguas, tomarão na mão serpentes, e se beberem qualquer veneno, não lhes fará mal. E imporão as mãos aos doentes, e estes ficarão curados. Também, em Mateus 16:13, onde Jesus ensina o Pai Nosso, na última frase do Pai Nosso, nós dizemos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E, de novo, quando muitas vezes nós ouvimos falar várias pessoas, infelizmente, mesmo alguns sacerdotes, dizendo que o mal é abstrato, portanto, o mal está dentro de mim, são os males que eu tenho dentro de mim, e, portanto, que não há nenhuma figura, não há nenhum ser que personifique o mal. Não é assim. E então vejamos o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz. O Senhor Jesus, na última petição do Pai Nosso, exorta todos os seus discípulos a pedir continuamente ao Pai do Céu a libertação do mal. Explicando o sentido desta última petição, portanto, deste último rogo, desta última frase em que nós pedimos ao Senhor que nos livre do mal, portanto, explicando o sentido desta última petição da oração do Senhor, o Catecismo da Igreja Católica afirma que nesta petição o mal não é uma abstração, portanto, não é nada que eu possa explicar especificamente, não é uma coisa que fica no ar, não é uma coisa abstrata, mas designa uma pessoa, um ser. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, diabolos, é aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação, realizada em Cristo. Ao pedirmos para sermos libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele, não é isso, ele, o diabo, é autor e instigador. Portanto, isto está nos pontos 2851 e 2854 do Catecismo da Igreja Católica. Muito bem. Portanto, visto que já falámos na essência do diabo, dos demónios, mesmo assim muitas pessoas têm dúvida que existe o risco de um dia, quando morrerem, obviamente se acreditarem na vida eterna, porque se eu disser, como diz o mundo, bom, quando eu morrer acaba-se tudo, e infelizmente nós ouvimos até às vezes nos cemitérios ou nos velórios, com gente católica, dizer, pronto, acabou-se tudo. Não é assim. Não se acabou tudo. A verdadeira vida vem depois. Esta vida aqui, os 70, 80, 90 anos que nós vivemos, serve apenas como escola para nós aprendermos a ser santos. Só isso, mais nada. Mas a verdadeira vida, a vida que interessa, é a vida eterna. E fixem bem esta palavra. Eterna. Não acaba. Não tem fim. Logo, valerá a pena eu pôr em causa a minha vida eterna com guerras, com vícios, com pecados, completamente cego pelo dinheiro, pelo poder, pela luxúria, pela beleza. Vale a pena entregar-me aos prazeres impuros, muitas vezes deste mundo, e pondo em causa a minha vida eterna? Cuidado, irmãos e irmãs, cuidado. Digo-vos isto com muito amor. Eu também não era crente. Só há relativamente pouco tempo iniciei o meu processo de conversão. Era um homem do mundo, viciado, com muitos pecados. Fazia aquilo que queria, que me dava na gana.
E por incrível que pareça, fazendo aquilo que queria e que me dava na gana, procurando os prazeres, nunca fui feliz e nunca tive paz. E só quando eu verdadeiramente reconheci que era pecador, que aquilo que eu fazia, a vida que eu levava, era uma vida de pecado, de costas voltadas para Deus, só quando eu, humildemente, fiz isso, fiz uma boa confissão e reconheci Jesus como meu Deus e meu Senhor, meu Salvador, só aí se iniciou a minha conversão. Só aí eu comecei a ter paz e alegria. A paz e a alegria que nunca tinha tido. Portanto, cuidado, queridos irmãos e irmãs. Então, muito bem, será que o inferno existe? Vamos ver o que nos diz a palavra. Já falámos um pouco em Lucas 12, 4, 5, na hiena, portanto, o fogo que não se apaga. Em Mateus 25, 31 a 33, portanto, Mateus 25, 31 a 33, é dito: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os anjos, portanto, o Filho do Homem é Jesus, há de sentar-se no trono da glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E à sua direita porá as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos. Depois continua também em Mateus 25, 41 a 46, Mateus 25, 41 a 46, continua dizendo: em seguida dirá aos da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno, o inferno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. A palavra é tão clara. Não precisa de interpretação. Diz-nos claramente que há um julgamento e que há uma condenação ou uma salvação.